Percebeu alguma mancha ou manchas em algum ou vários dentes na sua boca? O que fazer? Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Oi, povo, eu sou Marcos Lucena e vamos tratar do assunto sobre mancha dentária. Vamos lá. Para responder essa pergunta, nós precisamos saber a origem do escurecimento do seu dente ou da variação de tonalidade do seu dente, porque nem sempre a mancha que aparece é uma mancha para dar um tom mais escuro, mas pelo contrário vai dar em determinadas áreas do teu dente um tom inclusive mais esbranquiçado. Então, para isso nós precisamos saber a causa dessa variação da cor, ou a etiologia, como a gente chama, porque são vários os procedimentos que podem fazer o dente mudar de cor. Desde desenvolvimento dentário, desde alterações no padrão do desenvolvimento, inclusive quando você ainda é uma criança, até hábitos que você vem a adotar depois de adulto, depois que já houve a erupção dos teus dentes e ocorreu então uma mancha chamada externa. Para isso nós vamos classificar didaticamente em coloração externa e coloração interna, para que sejamos um pouco mais pragmáticos nesse vídeo. Mas quando você nos pergunta o que fazer, por que essa mancha, nós devolvemos a pergunta para você. O que foi que aconteceu para causar essa mancha? Eu vou precisar então sondar um pouco da tua história, porque essa mancha pode ser um consumo excessivo de flúor, quem diria, usado tão beneficamente para nos proteger, mas se você os consumiu em excesso, isso pode ter alterado então o padrão da formação dos cristais do teu dente e isso acabou causando uma mancha. Não diferentemente disso, durante a formação do teu dente, digamos assim, sem ser causado pelo excesso do flúor, mas pode ser um defeito então na fabricação de um componente do teu dente, ou da matriz que existe dentro do teu dente, e que pode ter vindo então com essa alteração também. Então agora é uma diferenciação com o excesso do flúor que provocou uma modificação nos cristais do teu dente, mas a substância que existe no teu dente pode ter vindo alterada e com isso causou também uma mancha no seu dente. Então essas são fontes inclusive na formação do teu dente. Mas o que nós podemos perceber também, não é incomum vocês virem com a dúvida sobre antibióticos, sobre medicações que vocês tomaram e que perceberam que houve então essa alteração da mancha e de fato isso acontece, mas classicamente com dois grupos de antibiótico, um que acaba sobrepondo ao outro, mas sim, existe essa correlação e já é bem estudado na literatura odontológica. Então agora nós já passamos para a fase da estrutura do teu dente, sendo modificada por um agente que vem de fora para dentro, que é o flúor, excessivamente. Essa medicação que você fez uso por um tempo, ou a criança fez uso por um tempo, e acabou causando essa diversidade na estrutura e em si a própria alteração do dente. Mas também existe aquele outro fato de que você toma hábitos durante o seu dia a dia, ao longo dos anos, que podem fazer com que haja o escurecimento do dente, mas aí ele não é exatamente modificado na estrutura do dente, mas são camadas que são sobrepostas ao dente e como o nosso dente é permeável, apesar de ser uma estrutura rígida, mas ele é composto de um material orgânico, inorgânico, e essa dureza ela não é impenetrável. E faz então com que haja um manchamento nos teus dentes também. Então esses alimentos que têm um excesso de corante, várias vezes o açaí, aquele cafezinho tão bom, mas ele pode causar sim um manchamento no teu dente, refrigerantes, vinhos, alimentos com a substância corante um pouco mais presente, podem causar sim um manchamento do teu dente, tá? Não diferentemente dessa situação, há um outro tipo de manchamento que ela é fruto inclusive de um rompimento dos tecidos de dentro do dente. Então, veja agora quanta coisa investigar na mancha do teu dente. Porque tem hábito que ele é eliminado, hábito que ele é aliviado e você, após o tratamento, vai manter uma situação de mais
claridade na cor do teu dente. Outros já são intrínsecos, já são internos e que não podemos simplesmente com o uso de uma pequena ou de uma profilaxia, de uma raspagem resolver. E esse especificamente que eu estou falando do rompimento da estrutura do teu dente, eu preciso te perguntar se você, por exemplo, não levou uma pancada, se você não teve um traumatismo dentário, ainda que na época de criança. Pois quando nós rompemos as artérias, as veias, o tecido, essa substância que dá nutrição à chamada parte interna do dente, a chamada polpa do dente, quando há então um rompimento parcial ou total, há um extravasamento para dentro do dente. E lembra que eu te falei que o nosso dente não é impenetrável, mas ele também, dentro da composição dele, ele tem uns túbulos que são permeáveis, fazendo com que haja então um acúmulo desses pigmentos dentro do dente. O que fazer detectadas as situações? Na fase da estruturação do dente, do excesso do flúor, do excesso do antibiótico, por exemplo, nós temos que fazer o clareamento. Esses alimentos que são pigmentadores, digamos assim, no teu dente, nós temos que evitá-lo. No caso em que foi por traumatismo e houve então essa modificação da coloração do teu dente, aí nós teremos que submeter o teu tratamento a um tratamento endodôntico, mais conhecido como canal. Mas ainda tem uma outra dúvida que vocês reportam muito e que eu não posso deixar de comentar. Não por conta agora da alimentação, mas o teu hábito do cigarro, da nicotina, desse fumo mascável que se faz, essa nicotina também e toda a substância que existe presente nesses cigarros vão causar então uma coloração mais amarelada no teu dente e inclusive umas outras alterações que não são alvo agora desse vídeo. Mas essa modificação ocorrerá na cor. E nós teremos que fazer também uma profilaxia para tentar minimizar esse escurecimento. Existe agora o que eu quero falar, uma última condição que você perceberá pontos mais escuros ao longo do teu dente, inclusive pode ser de um formato até mais generalizado, que são algumas bactérias que nós temos na boca e que dão esses pontos mais escuros. O nome para isso, na verdade, são bactérias cromogênicas, mas, traduzindo aqui em miúdo, são algumas colorações que essas bactérias provocam no dente e que são sim resolvidas com o uso de profilaxia, de raspagem. Resumidamente, a mancha do seu dente pode ser tratada, pode ser resolvida. Nós precisamos então investigar a causa que está dando condição a isso para sermos mais efetivos. Mas de qualquer forma, eu quero te garantir que nós podemos melhorar sim o padrão do teu dente. Nós não modificaremos a estrutura do teu dente, mas nós eliminaremos, à medida do possível, à medida que o seu dente seja permeável, nós eliminaremos a tonalidade mais escura do seu dente, devolvendo para você uma tonalidade mais próxima do original. E fico alerta para que você então fique vigilante dos teus hábitos, porque uma vez modificada a coloração do teu dente, isso não quer dizer que ela não vai voltar a ficar novamente com a coloração indesejada. Isso vai depender muito mais de você do que de nós dentro do consultório odontológico. De antemão, tem solução, nós podemos resolver, mas nós precisaremos voltar a você a responsabilidade. Tá ok? Esse é um pequeno vídeo, de uma forma muito mais resumida de explicar. Aparece no consultório, porque nós podemos então ampliar esse assunto, ampliar esse aspecto e te orientar da melhor forma, ok? Essa é a hashtag Chega Mais, aproximando você da odontologia. Até a próxima!